O redes governo sociais. brasileiro admite pela primeira vez que os Estados Unidos irão atacar a Venezuela e já se preocupa com a pós-captura de Nicolás Maduro. E algo grande está para acontecer. A qualquer momento, com o grande avião da Força Aérea dos Estados Unidos, uma aeronave secreta e estratégica pousou em algumas cidades brasileiras essa noite e deixou grandes dúvidas do que irá ocorrer nos próximos dias, que certamente também envolverá o nosso país. Se você acredita que Donald Trump, dessa vez, irá conseguir derrubar Nicolás Maduro, deixe a curtida nesse vídeo e também deixe a sua opinião. Os sinais de uma escalada militar no Caribe e na América do Sul tornaram-se visíveis nos últimos dias, deixando claro que os Estados Unidos já não enxergam o regime de Nicolás Maduro apenas como uma ameaça regional, mas como um alvo estratégico a ser neutralizado. O deslocamento de navios de guerra, aeronaves de espionagem e unidades especializadas em guerra eletrônica transformou a costa venezuelana em um cenário de cerco. Entre os meios empregados, destacam-se 3 destroyers de última geração que já se aproximam da região, somados a aeronaves como o P-8 Poseidon, modelo projetado para patrulha marítima, guerra eletrônica, identificação de submarinos e combate naval em larga escala. Em paralelo, voos atribuídos ao Esquadrão Pegasus, conhecido pela capacidade de operar em missões de inteligência eletrônica e guerra cibernética, foram detectados em rotas próximas ao espaço aéreo venezuelano, aumentando a percepção de que Washington prepara algo mais profundo do que simples operações antidrogas. O clima ficou ainda mais tenso após declarações do senador norte-americano Bernie Moreno, que afirmou de forma direta que Maduro deveria dormir de olhos abertos, relembrando a recompensa de 50 milhões de dólares oferecida pela sua captura. O aviso não apenas reforça a política de não reconhecer Maduro como líder legítimo, mas também sinaliza que, no nível político e militar, sua eliminação pessoal não está descartada. Em resposta, o ditador venezuelano anunciou uma mobilização inédita. 4,5 milhões de civis alistados como milicianos, pessoas sem treinamento algum, incluindo idosos, mulheres e cidadãos analfabetos, que seriam usados como massa de manobra para defender um regime condenado internacionalmente. Essa medida, no entanto, ignora por completo a realidade da guerra moderna, onde drones kamikaze, mísseis de cruzeiro, caças stealth e sistemas de guerra eletrônica substituem confrontos diretos de infantaria. Experiências recentes de Israel no Oriente Médio já mostraram que a eliminação seletiva de líderes em Gaza, no Líbano e até em Teherã pode ocorrer em minutos com base em inteligência avançada e ataques de saturação altamente precisos. Nesse contexto, Maduro arrisca sua própria sobrevivência ao adotar táticas ultrapassadas que apenas expõem ainda mais a vulnerabilidade de seu regime. O impacto dessa crise não se limita à Venezuela. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, declarou que se os Estados Unidos iniciarem uma invasão, a Colômbia inevitavelmente será arrastada para o conflito, seja pelo efeito fronteiriço, seja pela complexidade das relações políticas entre Bogotá e Caracas. A declaração de Petro amplia o raio de preocupação regional, pois um conflito localizado poderia facilmente se expandir para além das fronteiras venezuelanas. Já no Brasil, a postura mudou de forma notável. Pela primeira vez, o governo se pronunciou abertamente sobre a movimentação militar dos Estados Unidos, afirmando estar muito preocupado com a possibilidade concreta de uma invasão. A inquietação não é retórica. São mais de 2.000 quilômetros de fronteira compartilhada entre Brasil e Venezuela, o que significa que um fluxo migratório em massa, possivelmente 3 vezes maior do que o atual, poderá se direcionar a Roraima e Amazonas, colocando em colapso sistemas de saúde, infraestrutura e segurança pública na região. O peso dessa preocupação aumenta diante da relação ideológica entre o presidente Lula e Nicolás Maduro. Ao longo dos últimos anos, Brasília evitou qualquer condenação explícita ao regime venezuelano, tratando-o como aliado estratégico e ignorando denúncias de violações de direitos humanos. Esse silêncio, interpretado em Washington como um sinal de conivência,
deixou o Brasil em posição desconfortável, especialmente agora que os Estados Unidos voltaram a adotar uma linha dura contra Maduro. A desconfiança americana em relação a Brasília ficou ainda mais evidente após o episódio da noite de 19 de agosto, quando um avião militar da Força Aérea Norte-Americana, um Boeing 757, todo branco e sem identificação, pousou em Porto Alegre e depois em Guarulhos, com autorização do Ministério da Defesa. Até o momento, não houve explicações oficiais sobre sua missão, mas especulações indicam que a aeronave teria recolhido diplomatas e agentes americanos em território brasileiro, ou ainda conduzido operações discretas de inteligência. Esse episódio reforça a ideia de que os Estados Unidos possuem autonomia plena para operar no espaço aéreo e em aeroportos brasileiros, independentemente das escolhas políticas do governo de Brasília, o que amplia ainda mais a pressão sobre o presidente Lula. Assim, enquanto Maduro se mostra cada vez mais isolado e dependente de retóricas frágeis, Washington avança em uma estratégia de sufocamento total que envolve cerco naval, presença aérea ostensiva, vigilância eletrônica e ameaças explícitas de destruição do regime. Análise: Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, transformou a questão venezuelana em um exemplo de força e determinação da política externa americana. Sua estratégia combina pressão diplomática, sanções financeiras e, agora, demonstração militar em grande escala. O cerco naval e aéreo à Venezuela não é apenas uma medida de intimidação, mas um recado claro de que Washington está pronto para aplicar tecnologia de ponta em ataques de precisão, visando a destruição do regime de Maduro e, possivelmente, a sua eliminação física. Nicolás Maduro, ao recorrer a milhões de civis despreparados, mostra que não possui meios militares convencionais para enfrentar uma superpotência, e sua mobilização soa mais como propaganda do que como defesa real. A Colômbia reconhece que não poderá ficar de fora caso o conflito exploda, enquanto o Brasil tenta equilibrar sua simpatia ideológica com Caracas e a necessidade de manter relações estratégicas com Washington. Porém, a posição brasileira de ignorar os abusos do regime venezuelano pode ter um custo alto, já que os Estados Unidos observam com desconfiança qualquer proximidade de Lula com Maduro. No tabuleiro sul-americano, a possibilidade de uma intervenção americana deixa de ser especulação e passa a ser vista como uma operação em andamento, com etapas já em execução. A Venezuela está cercada por mar, vigiada do ar e vulnerável em solo, e os próximos dias poderão marcar o início de um confronto que redesenhará os rumos políticos da região.